família, ela pode influenciar o desenvolvimento de crianças e adolescentes com TEA? E você aí sabe mesmo quais são as melhores práticas para criar esse ambiente de apoio e de inclusão? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa e aqui na Rema Neuroeducação eu sou a mentora, tá bom? E hoje eu tenho a alegria de convidar vocês aí e apresentar o professor Tiago Ribeiro, que é um especialista em psicologia infantil e TEA, porque nessa aula o professor Tiago vai abordar a importância do contexto familiar e do contexto social no desenvolvimento de crianças e adolescentes com TEA. Você vai aprender sobre as melhores práticas para envolver a família, a comunidade, criando aí um ambiente de apoio que vem promovendo aí o bem-estar e o crescimento das nossas crianças. Então, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, junte-se a nós para uma aula cheia de muito conhecimento que fará toda a diferença nas suas práticas pedagógicas. Professor Tiago, a palavra é sua. Meu nome é Tiago Ribeiro, sou terapeuta ocupacional, já tenho aí uma caminhada longa aí de uns bons anos aí, né, tanto na atuação clínica, né, com crianças, adolescentes com autismo e adultos também, né, acho que a gente vê hoje também um contexto aí bastante importante de muitos adultos, até com diagnósticos tardios, né, sendo aí diagnosticados e a gente também podendo ter aí a oportunidade de auxiliar essas pessoas. Coloco aí minha página, sempre a gente coloca aí conteúdos importantes, né, sobre saúde mental também, é um foco aí grande aí da minha atuação. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse contexto aí desafiador, né, e tão importante em relação às famílias. A gente sabe que a gente lida, né, muito na nossa prática, né, da terapia ocupacional, com a família, e não tem como a gente não incluir a família nesse processo. A família é um aspecto, né, um elemento, é um contexto muito importante, porque é onde a criança vai passar a maior parte do seu dia, né, da sua semana, e a gente vê como que aprender e como que a gente pode criar um processo positivo, né, com as famílias. Isso é tão importante para a nossa prática e para o nosso resultado, né, que a gente busca aí auxiliar essas crianças. Então, vamos lá. Basicamente, assim, de forma breve, vou trazer um pouquinho para vocês sobre a terapia ocupacional. Para quem não é terapeuta ocupacional aqui, né, que está acompanhando a gente, não conhece sobre a terapia ocupacional, ela é uma profissão, né, uma graduação, um curso superior, uma faculdade aí, forma, então, os profissionais. Nós temos um conselho profissional, né, um conselho que organiza toda a nossa prática profissional. Então, ela é uma formação independente, né? Então, a partir da graduação, o terapeuta ocupacional está apto a atuar e atender. E o nosso objetivo é justamente auxiliar, né, no processo de melhorar a autonomia e a independência das pessoas nas AVDs, né? AVDs, a gente fala que são as atividades de vida diária. O nosso grande objetivo, né, o nosso foco é trabalhar muito com os processos de como as pessoas estão fazendo as suas atividades e que elas possam fazer de maneira mais independente, né, com mais participação social também, onde essas pessoas possam estar mais inseridas dentro do próprio contexto onde elas vivem, né? E para isso a gente vai usar várias estratégias, dentre elas processos assim onde a gente vai realizar atividades para estimular habilidades, treinar atividades, né? A gente faz muito treino de habilidades, treino de atividades com as pessoas para melhorar o desempenho, né? Treino de autocuidado, onde a gente trabalha muitas atividades aí, né? De se vestir, tomar banho, se alimentar, depende, né, da criança e do contexto e do momento de vida que está e a dificuldade que ele vai ter, né? Então, lembrando que a gente atua aí também com pessoas de várias idades, em várias faixas etárias. Então, trabalhando só um pouquinho mais essa questão, nosso objetivo, né, da terapia ocupacional é focar e atuar dentro do processo das ocupações dessas pessoas, né? A gente procura sempre olhar e fazer o nosso atendimento
procurando ter uma visão de conjunto dessa pessoa sobre o ambiente onde ela está inserida, né? Como é que está esse desempenho dela, possíveis fatores que dificultam ela no momento de realização de atividade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no contexto da criança com autismo ou adolescente, alguns elementos são elementos importantes que vão interferir, né, dentro desse processo do desempenho deles das atividades. Um dos elementos importantes é a questão sensorial, né? A gente vê muito processos, né, alterações no processamento sensorial dessas crianças e desses adolescentes como um fator que acaba sendo um fator que muitas vezes dificulta eles em estarem em ambientes, né, muitas vezes na própria realização de atividades por sensibilidades, né, a mais que eles possuem, né, a gente chama de hiperresponsividade, é como essas crianças, elas têm uma hipersensibilidade, né, a estímulos sensoriais, então, táteis, auditivos, e que, né, dependendo desse contexto, essas crianças, é claro, como eu comentei, ela pode ter tanto essa hiper como a hipo, né, às vezes sente menos ou poder sentir mais. Estou dando só um exemplo para vocês, que esse é um dos aspectos que muitas vezes também pode interferir no processo de realização dessas atividades. E aí o terapeuta ocupacional pode ajudar também, né, como um elemento para estimular esse processo sensorial, né, como exemplo aí, a abordagem aí da integração sensorial é um caminho aí bastante interessante que é realizado aí pelo terapeuta ocupacional. Mas vamos caminhar um pouquinho então para a gente poder falar sobre esse contexto familiar aí tão importante. Para isso, vale a pena a gente passar um pouquinho só aqui para contextualizar também para todos. Imagino que hoje também já é de conhecimento aí, né, de muitas pessoas e de vocês, provavelmente, que estejam aqui assistindo, que recentemente, né, nesses últimos anos, os dois principais manuais de diagnóstico consideram o autismo como um espectro, né? O que quer dizer isso? Que a criança, né, o bebê, independente da idade que ele é diagnosticado, ele pode ser diagnosticado em níveis, né, dentro do espectro, o nível de apoio, né, que a criança vai necessitar pode variar, né? Então, a gente vai ter, como a gente fala, o nível leve, moderado e o severo, né? Isso principalmente no contexto aí do DSM-5, eles trazem muito essa característica, né, essa denominação, e nesse contexto da CID-11, eles vão trazer o espectro variando a questão, principalmente sobre os aspectos cognitivos, né, e relacionais da criança. Então, esse processo do espectro, ele vai ser caracterizado dentro do diagnóstico aí pela CID-11, pela presença de, às vezes, fatores, né, componentes aí, elementos cognitivos que, de repente, a criança também pode ter associado ou não ao autismo. Isso vai caracterizando esse quadro também como, né, dentro de um nível aí do autismo mais severo, dependendo do impacto, né, e da presença desse contexto, né, e dessas alterações dentro de um processo cognitivo e relacional e de interação. Tá? Mas isso eu trago de uma maneira em geral, só para contextualizar para vocês, trazendo justamente do quanto que hoje o autismo ele traz essa complexidade. Quando a gente fala de autismo, a gente não fala de um tipo de autismo, né? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. E assim a gente tem que olhar muito para a questão muito individual, então, da criança, né? A criança, ela tendo o diagnóstico de autismo, a gente entender como que é essa condição para ela, né? E que dificuldades específicas essa criança vai ter. A gente não tem, e nem né? A gente nunca vai trazer essa visão e trazer essa nomenclatura de uma forma genérica entre as crianças. Vamos trazer, então, já alguns elementos importantes aqui para vocês, quando a gente fala do contexto do autismo, como hoje ele está presente, né, na nossa sociedade,
Hoje a gente vai falar muito desse contexto social e familiar, e nada mais importante da que a gente entenda como que o autismo, como ele está presente na nossa vida, né? Como as crianças, como os adolescentes, como as pessoas com autismo estão aí presentes na nossa sociedade. Recentemente agora, tá? Em 2023, esse ano, no comecinho do ano, tem um órgão bastante importante, o CDC, tá? É um centro de controle dos Estados Unidos sobre a epidemiologia, né? Eles estudam muito a população americana para procurar identificar a prevalência, o número de pessoas que tem dentro de um diagnóstico de alguma condição específica, né? E eles fazem esse estudo a cada 2 anos, tá? Então, esse ano saiu o estudo mais recente, onde eles verificam isso, a gente já vem, né, observando desde 2004, quando começou a sair esse dado, tá? Que o número, né, de crianças com autismo nos Estados Unidos vem aumentando. O número de crianças, a gente fala até 8 anos, então eles pegam um número grande de crianças de até 8 anos e vão mapeando, né, vão investigando, e nessa amostra, nessa população que foi estudada, eles vão identificando quantas crianças de até 8 anos possuem autismo. E recentemente, então, esse número estava de 1 para 44 e passou agora, nesses últimos 2 anos, para 1 para 36. Quer dizer o quê? Em 36 crianças, uma tem autismo, tá? Isso vem mostrando o quanto que... e até isso a gente tem essa realidade, a gente consegue observar muito também no nosso dia a dia, né? É muito comum hoje a gente conhecer familiares, amigos, ou mesmo nós termos na família alguém com autismo. Então, isso mostra sobre a importância da gente poder estudar mais sobre o autismo e buscar estratégias de apoio, né, e de intervenção para essas crianças e para essas pessoas, né? Esse dado, pessoal, por que a gente usa esse dado americano? Porque nós não temos esse estudo no Brasil. A gente não tem estudos no Brasil que avaliam o número de pessoas com autismo na população, tá? Começou recentemente, tá? Se não me engano, acho que o ano passado, que teve o censo, foi a primeira vez que a pergunta sobre o autismo foi incluída no estudo, né? No censo. Então a gente imagina que agora o próximo resultado do censo a gente já comece a ter essa informação. E isso é muito importante, né? Porque com esses dados que são desenvolvidas, né, e justamente pressiona a necessidade do governo da criação de políticas públicas para essa população. Então, como hoje esse estudo, esse centro americano, ele é um dos principais no mundo que tem estudado esse crescimento do autismo, esse é um dado que acaba sendo usado como se fosse um espelho para os demais países de uma possibilidade de como isso está presente também nos demais países, né? Então, como não existe uma alteração de um processo assim, do contexto do autismo relacionado a um contexto cultural ou do país, mas ele está além disso, né? Então, esses dados é possivelmente que eles sejam replicados aí para outros países, né? Para os demais países. De uma forma geral, então, como estimativa, o que se, né? A partir desses dados e de estudos que vão surgindo aí mundialmente, hoje se tem aí como uma média de 70 milhões de autistas no mundo. Tá? E no Brasil, uma estimativa aí de 2 milhões, o que a gente vê agora recentemente que esse número é maior. Tá? Então, isso mostrando justamente a necessidade aí e a importância, né, da gente poder se dedicar a estudar e justamente nos qualificarmos enquanto profissionais para auxiliar essa grande população, né, de autistas que estão nos procurando. Então, no Brasil, se estima-se até que de 2 a 4 milhões de brasileiros tenham TEA, e a proporção, né, que geralmente a gente encontra, que é de 3 a 4 meninos para uma menina. Né? Então, é muito mais comum e presente o autismo entre meninos. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha, né, essa realidade, a gente vê
e a gente percebe isso muito, né, nas nossas atuações na clínica, o aumento da procura, né, das famílias aí por tratamento, por, né, terapias aí para as crianças. A gente, quando vai receber essa criança, então, ela chega com uma família, né, uma família que tem uma necessidade, tem expectativas, né, uma família que está buscando ajuda, né, ou muitas vezes é uma família que ainda não entendeu muito bem o que o filho tem, está buscando informação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, os diferentes momentos, né, de como essas famílias chegam até nós. Mas o que é já importante a gente entender que quando a gente atua com a criança, a gente não atua só com a criança. Essa família, ela está inserida dentro de uma dinâmica familiar, dentro de um contexto familiar, que isso gera interferências constantemente para essa criança. É possível que vocês, enquanto até, né, os profissionais que estão aqui acompanhando, e mesmo quem não é o profissional, mesmo os familiares, vocês percebem o quanto que as dinâmicas da família, do dia a dia onde essa criança está né, inserida, isso interfere, né, em termos de comportamento para essa criança, em termos de possibilidade dela ter mais estímulos ou não. Então, esse contexto, né, familiar, ele é muito importante, tá? Então, quando a gente olha e atende essas crianças, a gente vai poder entender que essa criança está inserida nesse ambiente social, nesse ambiente familiar, ela tem características próprias, sim, também, né? E a gente poder olhar um pouquinho como que está essa rotina, como é que estão essas atividades dessa criança, e como que a gente pode, de alguma maneira, e aí, enquanto terapeutas ocupacionais, ajudar essa dinâmica dessa vida aí dessa criança, dentro aí do que ela faz, né, do que ela vive no seu dia a dia. Alguns artigos são bem interessantes, que vão estudar a experiência e a vivência das famílias, né, que têm um filho com autismo. E é interessante, pessoal, a gente tem uma aula específica aí da pós, tá? Também para trabalhar todo esse aspecto familiar e social da criança e do adolescente com TEA. É uma aula onde aprofunda justamente os momentos diferentes dessa vivência da família, desde o início, quando ela recebe o diagnóstico, muitas vezes aquele início onde ela tem uma certa resistência para aceitação, uma vivência, a gente vai olhar um pouquinho hoje aqui, muitas vezes onde isso é muito presente e forte, né, onde as famílias têm que, de alguma maneira, lidar com um processo de luto, né, de luto no sentido de ela entender a perda daquele filho idealizado, né? E que quando ela percebe, ela se depara com o diagnóstico do filho com autismo, ela entender e como ela pode lidar e de fato aceitar aquele filho, né? Olhando as suas capacidades, olhando o seu potencial, olhando aquele filho real que ele tem, né? E isso é muito comum dentro da vivência dos familiares. E a gente tem um estudo, né, que foi feito, um estudo qualitativo, que a gente fala, que é um estudo feito com entrevistas com familiares. E nessas entrevistas, as famílias trouxeram algumas vivências de como é esse contexto, né, em ter um filho com autismo. Então, eles trazem uma categoria importante que essas famílias trouxeram, é o impacto do diagnóstico na vivência familiar, né? Como que isso muda a dinâmica das relações da família. A gente sabe que dependendo da estrutura, do vínculo, né, da relação que aquela família tem entre si, e aí principalmente a gente pode dizer entre o casal, o momento do diagnóstico é um momento que é um impacto bastante grande, né? E é fundamental que essa família tenha uma relação de apoio, né, inicialmente, porque é um momento desafiador, é um momento difícil, e a gente sabe que nesse momento ocorrem muitas situações onde os casais, por exemplo, acabam se separando, ou porque um não aceita, ou porque muitas vezes, e é muito comum, infelizmente, né,
onde os pais acabam deixando essas mães com os filhos, né? Por não conseguirem lidar com essa situação, com essa necessidade aí de apoio que eles vão precisar dar para essa família. Então, isso é muito comum também, infelizmente, né? E aí isso gera muitas vezes essa sobrecarga para as mães, né? Isso é muito comum a gente ouvir, pegar as famílias, né? Onde essas mães, ou muitas vezes avós, né? Que vão dando esse suporte, acabam chegando aí e dando, né? Esse suporte, buscando ajuda para essa criança. E aí, nesse contexto, a gente vê que as famílias trazem muito também a falta de apoio que eles percebem, né? Então, na medida que tem a vivência com o filho com autismo, é comum que essa família cite, né, relate, que ela começa a ver que ela acaba se isolando um pouco mais. Muitas vezes, outros familiares acabam, às vezes, nem dando apoio, né? Eles se sentem, eles trazem essa vivência de se sentirem, muitas vezes, com a falta desse apoio, dentro até da própria família, com os outros familiares, né? Também é trazido aí um ponto importante dessa vivência familiar, de como essa família vai entendendo ao longo do tempo, e claro, entendendo e conhecendo essa criança, sua necessidade específica, a vivência de preocupações sobre o futuro, como que ela pode lidar aí com essa criança, com esse jovem aí crescendo, né? Então, a vivência dessas preocupações, algumas inseguranças, é um processo bastante presente, né, para as famílias. E, ao mesmo tempo, é trazido muito esse processo também de aprendizado e de superação, onde essas famílias também vão aprendendo com essa criança, né, vão aprendendo e criando ao mesmo tempo, ao longo desse caminho, né, de busca de apoio, do tratamento, procurando valorizar as pequenas conquistas dessa criança dentro, claro, do seu potencial, e isso estimula essas famílias muitas vezes, né, a buscar e continuarem nesse caminho aí, e justamente aí, claro que entram outros processos de apoio, como o apoio entre os próprios familiares, no sentido assim, onde as famílias acabam trocando experiências umas com as outras e se apoiando entre si. Eu digo as famílias das crianças com TEA, né? É muito comum nos serviços de saúde os familiares começarem a conversar uns com os outros, e depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui a importância também desses grupos de apoio, né, entre familiares, entre as famílias, né, que têm filhos com autismo, justamente porque essas famílias que já têm mais experiência e vivência com a criança com autismo, pode ajudar aquelas famílias que estão chegando, né, e iniciando esse caminho, tá? Dentro desse processo, a gente verifica essa transformação e como que essa família, então, vai se tornando, né? E como que ela vai se configurando nessa vivência ao longo do tempo com esse filho com autismo, tá? Dentro dessa vivência, é comum que essas famílias passem por essas etapas que a gente fala que são as etapas vivenciadas dentro de um processo de luto. Muitas vezes, inicialmente, quando percebem os primeiros sinais, às vezes já tem alguma um comportamento mesmo, ou aquele familiar acaba negando, achando que não, isso, né, vai passar, ou a criança ainda vai se desenvolver, e até mesmo isso chega ao ponto do próprio diagnóstico, onde os familiares muitas vezes podem ter esse tipo de reação, né, de atitude de negação sobre o diagnóstico, não aceitando, como assim, meu filho não tem autismo, né? E esse é um primeiro caminho, é uma primeira vivência, muitas vezes natural, porque, como eu disse, essa família, ela, e como qualquer família, né, quando tem um filho, tem uma expectativa do filho, né, de como vai ser esse filho, e quando
se depara com o diagnóstico, isso acontece não só com autismo, tá, pessoal, mas com qualquer outro também diagnóstico que muitas vezes as famílias recebam sobre os filhos, acaba isso gerando um impacto. E aí isso vai gerando um processo, muitas vezes, que da negação, a família pode viver ter uma vivência onde eles referem, tá? Isso muito foi estudado a partir da própria fala e vivência das famílias, né? Onde eles também, num segundo momento, acabam se sentindo injustiçados, mas como assim? Comigo? Por que comigo? Por que eu tenho um filho com autismo? Ou isso serve para outras condições também, como eu falei, não só restringindo ao autismo, mas isso acaba, né, ocorrendo. Como uma outra vivência, nesse caminho, né, dentro aí da vivência das famílias, aquele outro momento onde a família, então, passa a se abdicar de tudo, justamente para estimular essa criança até o ponto de buscar justamente como se, assim, não, é impossível, a gente vai reverter essa situação, né? E aí tem um movimento que, inicialmente, claro que ele é importante, porque já tem uma busca de apoio, né, de ajuda e de tratamento, mas por trás tem uma necessidade é como se a família, então, como a gente até já ouviu falar, vocês talvez já devam ter ouvido falar, não, eu quero tirar o meu filho do espectro, né? Mas isso são processos que a família muitas vezes vai trazendo, até o ponto onde essa família também passa a vivenciar, muitas vezes, aquele um outro momento onde ela começa a aceitar, mas essa vivência de alguma de emoções, né, no sentido de uma certa tristeza, uma certa frustração ou isolamento, e isso também é próprio, muitas vezes as famílias relatam que por terem um filho com autismo, acabam se isolando um pouco mais da vivência social, né? Evitando levar esse filho para ambientes externos, ou por medo, né, de julgamento, ou até pelo, às vezes, estresse né, que aquela criança acaba passando, como também, às vezes, né, a gente sabe que o estigma ainda é muito grande, né? Então essas famílias acabam se isolando, e esse é um outro momento, até chegar, né, à etapa da aceitação. Então isso é um caminho de transformação, né, um caminho que nem dentro desse processo, o nosso papel, né, enquanto profissional de saúde, ele é muito importante, né? É muito importante tanto no processo da escuta, do acolhimento dessa família, né? Da orientação sobre essa família, né? Para essa família, passando informações e muitas vezes começando a mostrar para essa família que existem caminhos, né? Caminhos possíveis dela poder, né, aprender e seguir. Um outro estudo importante, esse estudo vai trazer aqui o impacto, né, nesse contexto das famílias, e principalmente sobre as principais cuidadoras, né? Então, esse estudo foi feito com mães, né, de crianças com autismo, onde a gente vê, pessoal, a barra que está maior ali, onde a gente vê, ó, tem o lazer e autocuidado, são as duas áreas principalmente mais afetadas para essas cuidadoras, né, para essas mães. Afetadas no sentido de, assim, quer dizer que são áreas, são atividades que essas mães muitas vezes deixam de fazer por conta do cuidado e da sobrecarga com os filhos. Então, isso a gente vê o quanto que isso também vai trazendo de comprometimentos aí até para a própria saúde mental dessas mães e desses cuidadores principais, né? Porque a gente sabe, né, muitas vezes, quando isso acaba sendo principalmente né, ligado aí, onde um familiar acaba sendo responsável principalmente pelo cuidado da criança, onde não existe uma divisão, né, e uma parceria com outros familiares, essa sobrecarga ocorre. Então, isso é importante a gente entender, porque
a gente também vai ter um lugar nesse processo, né? Nós, enquanto profissionais, quando a gente encontra familiares com sobrecarga, né? No próprio cuidado, na própria saúde, familiares também adoecendo, onde a gente também tem um lugar de apoio, né? E orientação para esses familiares, né? Mostrando a importância desse autocuidado, mostrando e de alguma maneira, né, tentando aí se colocar onde a gente possa, né, nos colocar aí como pessoas também onde, né, e até muitas vezes orientá-las a buscar ajuda. Então, esse é um ponto bastante importante do nosso papel para que a gente tenha esse olhar também, né? Então, o nosso lugar, né, enquanto terapeuta ocupacional, ainda mais que a gente lida muito com a questão das atividades, da rotina dessas crianças, né? E quando a gente recebe famílias nesses diferentes momentos, é importante que a gente entenda qual é a necessidade, que momento essa família está chegando até nós. Porque dependendo do momento que ela está, a gente pode entender se o nosso papel vai ser mais importante. Por exemplo, eu tenho um papel com essa família de orientação. Então a família já aceitou, mas ela ainda não entende. Então eu preciso orientar essa família, dar informação, indicar materiais de leitura ou, né, outros espaços onde essa família vai aprender mais sobre o autismo e como lidar com esse filho, né? Se eu vejo uma família que está sobrecarregada, que está em adoecimento, né, começando já a ter um sofrimento ali com a própria saúde mental, aquele familiar, a gente vai ter um lugar também de apoio, né, onde a gente pode sim escutar e fazer um encaminhamento, né, para uma busca de ajuda, tá? Da mesma forma, esse lugar também nosso de poder empoderar essas famílias, né? A gente fala muito hoje, dentro desse contexto social, é muito comum as famílias também, na própria vivência com os filhos, encontrarem muitas barreiras sociais, né? Então, vai levar o filho para a escola, às vezes a escola não aceita, isso é proibido, tá, pessoal? Toda escola tem que aceitar a criança com autismo, qualquer criança, tá? É uma lei. Eu vou logo falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é comum as famílias encontrarem barreiras, né? E dificuldades nessa inserção, ou mesmo estar na escola e a escola não oferece, não fornece, por exemplo, um acompanhante terapêutico para essa criança em sala, se há necessidade dessa criança ter, né? E muitas vezes essa família tem que ter um caminho de luta aí, né? E dentro desse processo, a importância das associações familiares, né? As associações têm um papel aí fundamental nesse apoio mútuo, né? A gente fala desse apoio de pares, aonde esses familiares vão falar entre si, né? E trocar experiências sobre o que vivenciam e sobre os caminhos que eles vivenciam. Então, e é muito comum, e eu mesmo já tive uma experiência muito importante atendendo dentro de um serviço que faziam, a demanda era via pelo SUS, né? As pessoas chegavam, as famílias chegavam com as crianças por um atendimento aí pelo SUS. E aí, junto com a equipe, eu com algumas colegas de trabalho, a gente viu a necessidade e a importância de criar um grupo de família naquele serviço. E aí a gente, né, iniciou um grupo de família, começamos a convidar essas famílias para participar. Foi muito interessante o quanto que isso é potente, esse caminho e esse espaço onde esses familiares vão trocar experiências. E foi a partir daí também que esses familiares também se fortaleceram para fundar uma associação, né? Eu resido aqui atualmente em Foz do Iguaçu, e aí, a partir disso, se iniciou esse movimento também, junto, claro, com movimentos que já estavam ocorrendo, para aglutinar, né, a necessidade aí da fundação de uma associação de familiares, né, de crianças com autismo. Isso é muito importante, porque ganha mais peso, né, as famílias têm uma representação no município, né, no sentido de busca pelos seus direitos. Tá? Então, acho que são algumas intervenções importantes nossas, né, enquanto profissionais aí
principalmente nós como terapeutas ocupacionais, que a gente trabalha muito também com esses processos da inclusão social, de processos de autonomia e de cidadania dessas pessoas. Eu deixei esse material para vocês, esse é um livro da OAB, foi feito e é gratuito, tá, pessoal? Tem no site da OAB todas as leis, as políticas públicas aí sobre o autismo. Então, isso é muito importante que a gente conheça, porque quando a gente fala do contexto social das crianças, dos adolescentes e dos adultos também com autismo, é muito importante que a gente conheça e que as pessoas, os familiares, conheçam os seus direitos, né? A gente sabe que muito houve de crescimento, a gente tem uma evolução na criação das leis, das nossas políticas públicas aí para o autismo aqui no Brasil. Mas não basta só existir a lei, né? O que é fundamental é que essa lei seja aplicada, que essa lei seja validada, né, pelos municípios. E para isso ocorrer, muitas vezes, os próprios gestores não conhecem sobre essas leis, né? E é nosso papel, enquanto cidadão, enquanto familiar, enquanto profissional, também fazer essa orientação dessa informação, tá? Então, quanto mais a gente souber sobre os nossos direitos, melhor isso a gente consegue também fazer esse movimento de transformação social, cultural, e dentro desse movimento da inclusão, né? Só um exemplo para vocês, né, falando do contexto social né, desse movimento aí no Brasil, das políticas públicas, a principal hoje lei, né, que garante e vem gerando muita proteção mesmo sobre o direito das pessoas com autismo, é a lei mais conhecida, né, como a Lei Berenice Piana, tá? Ela foi criada em 2012, tá? Então, a partir dessa lei, todos os direitos anteriormente já existentes para as pessoas com deficiência passaram a ser também direitos da pessoa com autismo, né? Então, ela engloba aquela lei anterior da pessoa com deficiência e ela traz novos aspectos, né? Como eu comentei para vocês, né? Como lei, havendo, né, essa justificativa da criança, da necessidade dela, por exemplo, na escola, através de um laudo, né, de um parecer de um profissional de saúde, que ela, por exemplo, necessite de um acompanhante terapêutico em sala. O município tem que fornecer, a escola tem que fornecer, tá? Isso é um direito garantido, né, justamente para que essas crianças tenham, né, a possibilidade aí e a oportunidade de um aprendizado, né, adequado aí dentro das suas necessidades. Eu também coloco aqui, pessoal, que é interessante, existem alguns canais importantes onde a gente pode conhecer mais sobre a vivência dos familiares, né? Existem vários canais hoje de mães, de pais, né? De familiares que vão dividindo as suas experiências sobre a vivência, né, do autismo, de como lidam, né? E vão dando, enfim, dicas, orientações. Da mesma forma, isso hoje nós encontramos vários canais também de pessoas com autismo, tá? Falando da própria vivência. Então, dois canais bem interessantes, e principalmente trabalhando agora esse aspecto, né, social. A gente tem um que chama Canal Diário de um Autista e o canal do William Kimura, né? Existem outros também, se vocês olharem no Instagram, no YouTube, e são canais bem interessantes que justamente eu mesmo acabo, quando eu atendo, principalmente adolescentes, né, que também têm alguns conflitos sobre como lidam com algumas situações, como que eles podem, principalmente nesse ambiente social, né, escolar, nas relações deles, eu muitas vezes indico que eles conheçam esses canais, que eles conversem com outras pessoas que têm autismo e aprendam, né, entre si, porque isso é bastante importante, porque a gente vai também criando esse processo de empoderamento, né,
tanto do familiar como da pessoa com autismo. Tá? De uma maneira geral, quando a gente então vai falar, como eu estou comentando para vocês, né, a atuação do terapeuta ocupacional nesse contexto social, a gente vai poder justamente criar estratégias para facilitar essa participação social dessas crianças e desses adolescentes, né? O que quer dizer isso? A gente olha muito, então, por exemplo, estratégias. Então, se a criança tem alguma alteração sensorial que dificulta ela estar num ambiente por causa de um barulho, por causa de um estímulo visual ou tátil, a gente pode criar estratégias sensoriais para essa criança, que é o que a gente fala que são estratégias que vão ajudar essa criança a se autorregular. É como se ela criasse, a partir daquela estratégia, então, ela pode. Aí tem recursos, né, diversos, onde a criança pode ter contato com alguns materiais que ajude ela a tirar aquela sobrecarga sensorial, né? Então ela mexer em alguns objetos, às vezes fones, né, específicos que ajudam a diminuir o estímulo, né, daquele ambiente, né, o estímulo sonoro. Então são estratégias que podem facilitar isso, né? Essa melhor adaptação e tolerância dessas crianças, desses adolescentes nesses ambientes. Como a gente, claro que aí a gente se depara com desafios, com certeza, né? Onde muitas vezes a gente vê que quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só sobre barreiras físicas, né? Então, arquitetônicas, acessibilidade para um cadeirante, mas a gente também, ou para uma pessoa cega, né? Mas também a gente precisa começar a falar de acessibilidade para as pessoas e para as crianças com autismo, né? Como que são esses ambientes, né, sensoriais? Então, a gente vê hoje muitos lugares, mercados, lugares assim sociais, né, ambientes assim externos que não tem um equilíbrio adequado, né, e até no sentido, por exemplo, do volume do som, de algumas coisas que até mesmo da luminosidade, e que isso não é olhado também, que possa criar um ambiente mais confortável, né? Isso para todas as pessoas, né? Então, isso é uma discussão, é algo que a gente ainda está trazendo bem no início, acho que isso precisa ser mais discutido, mas o terapeuta ocupacional tem um papel bastante importante, né? A gente olha muito esse processo de como a gente pode adaptar, facilitar os ambientes, criar adaptações, tá? Então, o nosso papel também fundamental de orientação, escuta a essa família, a esse cuidador, como também facilitar a interação familiar, né? Muito interessante porque o terapeuta ocupacional, como a gente lida muito com o dia a dia, o cotidiano das pessoas, a gente não atende só nas clínicas, né? A gente atende também em domicílio, dependendo, ou mesmo no próprio ambiente social. Isso é muito legal porque, por exemplo, eu atendo muito adolescentes hoje no que a gente chama de setting estendido, né? Que é um setting além do consultório, né? Eu atendo esses adolescentes em ambientes sociais, onde eles precisam, por exemplo, treinar habilidades sociais, de estar no shopping, ir no mercado, ir numa loja comprar uma roupa que às vezes ele tem dificuldade de escolher. Esse exercício prático da vida, né? Da atividade. Então, o terapeuta ocupacional ele tem esse alcance onde ele pode fazer esses atendimentos externos, como também fazer esses atendimentos na casa das pessoas. E nesse sentido, isso é muito bacana, porque quando a gente lida com as crianças, e uma das áreas que as crianças têm muita dificuldade é no processo de brincar, né? Onde a criança tem dificuldade de brincar com outra criança, né? Ela acaba tendo uma brincadeira que é mais individual, ela tem mais dificuldade de compartilhar a brincadeira, né, com uma outra criança. Isso se estende até, por exemplo, aos irmãos, né? Então é muito comum que a gente atenda uma criança que tem algum outro irmão, um pouquinho mais velho ou mais novo, e eles têm dificuldade de interação, né? E é muito legal porque dá para a gente fazer, por exemplo, atendimento onde a gente inclua essa criança, esse irmão, no atendimento, se a gente percebe que isso pode ser um dos nossos objetivos, né? Facilitar a interação
dessa criança com esse irmão, para que eles possam também ser, para que eles possam, na relação deles, ter uma relação mais estimulante entre si. Isso é muito bacana, né? Porque acaba sendo mais um elemento no dia a dia, onde essa criança vai poder ter um irmãozinho ali para brincar, e é claro que isso é construído, isso precisa ser estimulado, a gente precisa ensinar também aquele irmãozinho como brincar com o irmão que tem autismo, como que ele pode, né, interagir, porque muitas vezes é comum as crianças, os irmãos, né, de uma criança com autismo não saber como interagir com elas, né, como os próprios pais também, né. E a gente vai entrar também na rotina da família, no sentido de orientar essa família, buscar, né, é claro que nunca a gente vai dizer o que a família tem que fazer, e eu acho que isso é uma postura importante, né, que nós profissionais temos que ter, porque nós estamos aprendendo com essa família e a gente apenas vai dar orientações, né? E é claro que a escolha é da família, né? Mas a gente tem que mostrar a importância dessa orientação e o impacto dessa orientação, como isso pode contribuir para aquela criança, né? Isso, quando a gente explica para a família sobre, né, o motivo e como isso pode contribuir, essa família muitas vezes pode também se engajar mais, né? E alguns elementos, né, como eu estava comentando para vocês, né, pessoal, a gente poder também conhecer, quando a gente fala desse contexto social, o que a criança gosta de fazer, aonde ela gosta, principalmente, onde ela se adapta um pouco melhor, dentro até de um contexto social. Às vezes a gente percebe que dá para a gente indicar já, por exemplo, a criança talvez não consegue ir num shopping, mas pode ir num parque, né? E isso é importante porque são graduações, né, nesse exercício dessa vivência social. E é onde essa família ela pode gradualmente, nesse exercício, fazer esse movimento, né? Ao invés dela, por exemplo, se isolar, né, e evitar, né, sair com essa criança, evitando aí, às vezes, estresse ou situações que desorganizam essa criança. Mas isso pode ser construído, né, e a gente tem muito esse nosso lugar aí de orientação, né, com essas famílias sobre a questão da rotina, né? E aí, né, pessoal, acho que esse processo de orientação, de trabalhar junto com as crianças, dentro, né, do estímulo da atividade, isso também envolve, como eu falei, né, esse processo que vai até além da família, né, quando a gente fala dessa questão dessa transformação cultural e social, é muito importante, né, que as pessoas tenham mais conhecimento em geral sobre o autismo, né, sobre, e não só do autismo, mas sobre qualquer outra, como a gente fala, né, diversidade, né, das pessoas, né, de como que a gente pode criar ambientes mais acessíveis, né, acolhedores, e eu acho que isso possibilita um crescimento aí muito importante para todos nós. Claro que isso é um longo caminho pela frente, né, mas pode começar no nosso dia a dia, né, a gente podendo conhecer mais sobre isso, o nosso papel como profissional, e apoiando também essas famílias, né. Então, acho que olhar esse caminho, né, sobre a orientação, sobre entender esse contexto familiar, como a gente pode contribuir e, ao mesmo tempo, facilitar, né, essa estimulação e maior participação social dessas crianças e desses jovens é muito importante, né? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!